Glória a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá. Deus abençoe o grupo de louvor. Iremos falar hoje sobre um cara muito forte, musculoso. Olha o Ricardo fazendo assim. Homem muito forte, musculoso. Homem muito bonito. Homem que chamava muita atenção. Mas do jeito que ele era forte fisicamente, era fraco mentalmente. Vamos falar sobre Sansão. Tomou algumas decisões equivocadas. E aí a gente aprende muita coisa, e eu aprendi muito meditando na história desse homem. E quero dividir com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração para estar trazendo para os irmãos. Estamos falando, e que vamos continuar falando sobre algumas personagens que nos chamam muita atenção e tem muita lição para a gente, né? Vamos para a palavra do Senhor, que está lá em Juízes. Juízes capítulo 16. Nós vamos ler. Eu coloquei esse texto um pouco mais longo, mas na verdade, se a gente fosse pegar mesmo de cabo a rabo, como diz no Nordeste, seria do capítulo 13 até o 17. Até o final do 16. O 17 continua falando alguma coisa, mas até o final do 17. Mas iremos ler somente esses 16 versículos. Podemos ler em nome de Jesus? Então ela lhe disse: como dizes que me amas, e não está comigo o teu coração? Já 3 vezes falaste de mim, e ainda não negarás que conheces a tua grande tornando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se a rei, uma paciência de matar. Descobriu-lhe o coração de disse: nunca subiu na barra a minha cabeça. Senhor, de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se era separado, se há de minha maravilhoso, e me oferecerei, serei como qualquer outro. Vendo, pois, Dalila que já
e o cabelo de sua cabeça então alegraram-se deles. Disse-lhe Sansão: Então, Pai de amor, Deus de misericórdia, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, Pai, e esta é a Tua palavra, e o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, fala nos nossos corações essa noite, Pai, por amor a Ti mesmo. Ó Deus amado, consagramos nossas vidas a Ti, que o Senhor ache lugar em cada coração, Pai amado, nossas mentes estejam cativas à Tua palavra, a Tua voz, e os corações, ó Deus amado, prontos para receber aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Ó Deus amado, fale em nossos corações essa noite. Edifica em nós uma morada para Ti, cumpre em nós aquele apraz do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tomem seus assentos. Que coisa, não? Que coisa, irmãos, que coisa. Então esse homem aqui, que é um homem consagrado, né? É um homem separado, é um homem que tem um pacto com Deus. E quem é nazireu é o quê? Hã? Alguém já disse que é de Nazaré. Quem nazireu é separado. Tem nazireu aqui? Tem alguém consagrado a Deus aqui? Amém. Amém? Mas no que impacta esse voto, vamos dizer assim, ou essa consagração desse homem? Conta um pouco do que como começou a vida desse homem
a sua mãe não podia ter filho. A sua mãe era estéril. Ela tinha a madre fechada. E aí, quando dá um belo dia, o Senhor Deus, um anjo de Deus, chega para ela e diz assim, ó, você vai ter um filho e esse filho vai ser inteiramente para o Senhor. Esse filho será do Senhor, ele será consagrado a mim. O próprio Deus falando para essa mulher. E ela, junto com seu esposo, ela começa a pensar, os dois começam a pensar de como seria a educação que eles estariam dando àquela criança que estava a vir, que Deus havia falado que ia vir, né? E aí, quando chega o filho Sansão, Deus manda falar qual seria o nome dele, e o nome dele é colocado de Sansão, que significa luz ou sol. Pense só, o nome do homem é luz. E aí esse homem nasce e, consequentemente, os seus pais falam o que que ele era uma pessoa separada, e ensina a ele o que ele deveria fazer e o que ele não, de forma nenhuma, poderia fazer. E aí ele tem 3 coisas que ele não pode de forma nenhuma fazer. Quais são? Cortar o cabelo. Não podia tomar bebida forte. E não tocar em nenhum tipo de cadáver. Muito bem. E os pais ali na sua educação para com seu filho, e que esse filho seria um juiz, que iria tirar aquele povo que estava debaixo de um governo, debaixo de um juiz totalmente separado de Deus, um homem sem princípios com Deus, um homem totalmente aquém de Deus, que era os filisteus. Então, Deus manda esse homem, Deus chama a vida esse homem, traz esse homem com esse objetivo de que ele iria ali ser o juiz, ele ia governar, ele ia conduzir aquela nação. Então aquele homem seria íntegro, aquele homem seria correto, aquele homem seria perfeito aos olhos de Deus, porque ele nasceu com esse objetivo de governar aquele povo. Então aquele tempo de escravatura, aquele tempo de que o povo estava sofrendo debaixo de um homem totalmente aquém de Deus, homens que eram totalmente separados de Deus, agora nasce esse aqui que é perfeito, com o propósito de exaltar e glorificar o nome do Senhor, e consequentemente aquele povo seria muito abençoado, porque agora tem um homem temente a Deus conduzindo, tem um juiz de Deus, não é? Só que com o passar do tempo, aquele homem tem decisões difíceis. E aí quero introduzir essa mensagem dizendo que o seu sucesso e o seu fracasso depende das suas escolhas, depende das suas decisões. Põe isso no seu coração. O seu sucesso, como o seu fracasso, depende das suas escolhas, depende das suas decisões. Como assim, pastor? Eu nasci para adorar a Deus, mas Deus não te fez robô. Deus te deu o poder de escolha. Deus te deu poder de decisão. Deus não te obriga a fazer nada. A única coisa que não depende de nós, quando se refere à vida com Deus, é a nossa salvação.
A nossa salvação não depende de nós, é um presente de Deus. Mas a nossa vida neste mundo, ela é pautada sobre as nossas escolhas, as nossas decisões. Então, entenda isso. E aí, algo que acontece com aquele homem é que ele fica um jovem muito forte, tem muita força, E quando ele fica rapaz, ele chega para os seus pais, lá no capítulo 13, 2 e 3, ele vai dizer assim: meu pai, eu achei uma mulher muito bonita, e agora eu estou apaixonado por ela. Estou apaixonado por ela. E os pais ficam muito preocupados. Por que ele fica preocupado? Por que os pais ficaram preocupados, irmãos? Vai lá no 13, irmão. Rapidinho aí, 2 e 3. Capítulo 13, 2 e 3. Vamos lá? 2 e 3, por favor. É 14, 2 e 3. Ali é o nascimento dele, né? O pai. 14, 2 e 3. Declarou a seu pai e a sua mãe e disse: uma mulher destina das filhas de Deus, tomai depois esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura que ordenes as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que façam as suas esposas os teus aparelhos. Disse Sansão a seu pai: toma desta, pois só desta minha casa. O negócio fica ruim aí, sabe por quê? Porque ele vai se engraçar com a Filisteia. E aí o seu pai, a sua mãe, chega para ele e fala assim: não, meu filho, o nosso Deus é outro. O nosso Deus é o Senhor Jeová. O que você vai se meter com essa mulher cujo Deus dela é o Deus que tem nos oprimido esse tempo todo? E ele vai dizer: eu achei ela muito bonita, eu estou apaixonado por ela. E aí, irmãos, começa a dar ruim. Por quê? Porque ele já vem com a decisão tomada. Ele não está disposto a ouvir os pais. Tá ruim, irmãos. O que diz a palavra de Deus? Filhos, ouve, honra seus pais, para que te vá bem nesta vida, ou para que você viva muito. Não se mete. E aí o pai vai falar assim: mas tanta mulher bonita na igreja, tanta mulher bonita crente, tanta mulher bonita que honra ao Senhor, tanta mulher, e você vai escolher logo essa criatura. Não faça isso, meu filho. Você é consagrado de Deus. Você é filho de Deus. Essa mulher, você vai trazer ela, você vai casar com ela e vai dar ruim para nós, porque a linhagem dela é outra. Ela é dos incircuncisos. Então esse homem totalmente
com esse propósito de servir a Deus inteiramente, ele vai tomar essa decisão. E aí fica uma lição para nós, como pai, como filho. Será se nós temos sido mais enfáticos com relação às decisões dos nossos filhos? Ou nós aceitamos sabendo que eles estão caindo no buraco? Ou os filhos, por que você não dá ouvido aos seus pais? E aqui, irmão, eu falo para os pais aqui, você tem orado para a sua nora, os seus genros? Para Deus mandar um homem e uma mulher da mesma linhagem? Para que não entre um incircunciso na sua casa? E os filhos, vocês não se submetem às decisões dos seus pais, achando que você sabe de muita coisa? Dá ruim. Dá ruim. Um tempo atrás, alguém me procurou e falou assim: pastor, estou pronto para casar com fulano. Diga, você de Deus. E essa pessoa é crente? Sabe o que é? E eu digo, vixe. Sabe o que é, pastor? Digo, você tem certeza que você é filho ou filha? Não vou falar que é homem, que era mulher aqui, senão vocês vão começar a pensar quem é quem deixa de ser. Você tem certeza que você tem por pai Deus? Tem? Tem. Entreguei minha vida para Jesus, sou de Deus. E ele? Quem é o pai dele ou dela? Quem é o pai dele ou dela? Sabe que você está escolhendo um sogrão que vai se meter já na sua vida. Quem é o pai espiritual dele ou dela? Eu creio que nós deveríamos, como os pais, ser mais incisivos com relação. Não se meta nisso. Eu não aceito esse negócio aqui em casa, não. Caia fora. Aqui não, filho. Aqui não, filha. Será se os pais, com toda essa preocupação da educação de Sansão, por que eles não se posicionaram de uma forma mais enfática, mais incisiva? Por que eles falaram: filho, olha a nação, olha o nosso povo, olha a sua vida. Você está vendo, não põe a mão nessa cambuca aí não, que você vai dar ruim. Entende? Eu fico olhando esse texto e falo assim: poxa, mas por que esse pai não foi tão incisivo de falar para ele? Porque assim, eu tô apaixonado por ela. É isso que ele... então vamos ceder, né? Cedeu. Começou a dar ruim. É marcado o casamento, nessa ida para o seu casamento, irmãos. Aparece um leão. Nessa ida no caminho do casamento aparece um leão e ele gruda esse leão e rasga esse leão no meio. O homem era fraco, né? Eu não consigo rasgar um coelho. Eu sou um leão. O homem rasga o leão no meio. E o Senhor Jesus, ainda sobre a questão dessas decisões que nós devemos fazer, ele fala lá em Lucas capítulo 14. Mas, irmãos, voltando um pouco, quando eu paro para pensar sobre esse homem, eu fico pensando como que alguém poderia se dar tão bem, termina tão mal. Como que alguém que tinha tudo para se dar bem na vida, tinha tudo para ser muito bem sucedido, se dar tão mal? Como que pode uma coisa dessa? Tem muitas lições para nós. E Jesus,
ele vai dar um conselho para os seus discípulos lá em Lucas capítulo 14. E tem uma frase de um poeta que ele diz assim, há uma grande virtude em começar, mas uma virtude maior é a arte de terminar. Então, alguém que começa muito bem, ela precisa também se preocupar para terminar bem. Irmão, começou bem, vamos terminar bem. Então, a arte de começar, ela é espetacular, mas a arte de terminar bem é maior ainda. E Jesus faz esse pedido para os seus discípulos. Quem quiser vir após mim, o que deve fazer? 25. Planeje bem. 14, 25. Acho que não precisa a gente ler, não. Mas o que eu tenho a falar, irmãos, é que nós devemos começar bem, sermos edificados a nossa vida nele. Então, para a nossa vida estar sendo edificada nele, no Senhor, como nós acabamos de cantar aqui, precisamos calcular, precisamos planejar, precisamos concretizar e, por final, perseverar. Não desista, perseverar até o fim. O conhecimento não é um declínio, não é um declínio. O caminhar com Deus não é um declínio, muito pelo contrário. É como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Então, as vantagens que Sansão tinha na sua vida. Seus pais, temente a Deus, eles buscavam orientação, como acabei de falar, eles buscavam a orientação de Deus para educar o seu filho, para conduzir o seu filho, servindo a Deus fielmente, debaixo dessa vocação do pacto do Nazireu. Então, houve, como eu falei, houve lá atrás essa mulher que era estéril, e Deus fala de uma voz muito clara para ela, dizendo que ele ia nascer esse filho consagrado, pronto para conduzir o seu povo, e esse pacto nazireu, que não pode ser quebrado de forma nenhuma. Então, como eu falei, ele houve a primeira decisão muito errada, que foi a decisão de escolher, de não dar ouvido aos seus pais, de escolher casar-se com a pessoa errada. Se você escolher casar com a pessoa errada, você vai arrumar um problema pro resto da sua vida. Se você se envolver com a pessoa que Deus não quer que você se envolva, você está arrumando uma dor de cabeça pro resto da sua vida. Às vezes você pode até permanecer, mas normalmente tem consequências dolorosas, consequências terríveis. A consequência de você se relacionar, a consequência de você se apaixonar ou se casar, em último caso, com a pessoa que não é o que Deus tem para a sua vida. Então ele tem a primeira decisão errada. Primeiro, de se envolver, e segundo, de não dar ouvido à voz dos seus pais. Os pais, normalmente, irmãos, ou por que não dizer sempre, eles têm razão. Tem razão. Falo que todas as pessoas nas quais me envolvi na minha juventude, que minha mãe não aprovava, deu ruim. E quando conheci Rosana, estava próximo de nos casar, a primeira coisa, a minha maior preocupação era se a minha mãe ia gostar dela.
Diga, Jesus, se não der, se essa mulher não der certo com a mamãe, estou morto. Eu estou morto. E graças a Deus, quando a gente está meio assim, ela fica do lado dela e fica contra mim. Carne e unha. Aí não tem como dar errado não, né? Aí não dá ruim não, aí dá bom demais. Aí dá bom demais. Então ele decidiu, queridos. Ele decidiu pelo seu casamento. E aí lá no casamento começou a desgraça. Vocês viram lá, lembra lá do texto? No seu casamento ele vai ter uma espécie de segredo ali, um enigma. E aí a sua mulher, antes da lua de mel, começa o povo dela dizendo assim: fala para ele qual será esse enigma, qual é o segredo, fala para ele, fala pra gente aí qual o segredo. E ela fica. O casamento era só 7 dias, tá? A festa. 7 dias de festa. Nesses 7 dias a mulher na orelha dele todo dia, fala, até que ele dá um momento ele já tá de cabeça cheia e vai fala pra ela. E aí eles vêm, descobrem, ela vai lá e pro seu povo e fala assim, ó, o segredo é esse. E aí a confusão começa na festa, que ele fica muito bravo e ele começa matando 30. Na festa de casamento dele, ele mata 30 homens. Vai para a casa do seu pai. Não tem lua de mel, nada. Ela vai para a casa do seu pai também e ele vai para a casa dos seus pais. Com o passar do tempo, ele decide buscar a sua esposa e quando ele chega lá, o sogro já tinha dado ela para outro homem. Vocês estão vendo aí ele fica bravo. Ele pega 300 raposas e taca fogo no rabo delas e elas queimam toda a plantação dos filisteus. O homem não era fácil não, ele pega como que se pega 300 raposas, gente? E taca fogo no rabo delas todas. E elas acabam com a plantação dos filisteus. Elas põem fogo em tudo. E ele sai daquele lugar com o portão sobre a cabeça e anda quilômetros e joga ali e mata mais um bocado. Ele pega a queixada de um jumento e mata 1000 homens. Era fraco? Era fraco, homem? Fala aí, irmão Wilson. Uma queixada de um jegue, ele acaba com 1000 homens. Gente. E aí, depois de tudo isso, ele tem outra decisão. Ele toma uma outra decisão. Que é o quê? Ele vai se deitar com a outra mulher filisteia, como o seu nome de Dalila. Que nós lemos um pouco da sua história. E ele se deita com essa mulher e ela, como a outra, começa no seu ouvido. Qual é o segredo? Qual o segredo da sua força, homem? E aí ele enrola daqui, enrola de lá, enrola daqui, enrola de lá. Mas ele, muito forte aqui, mas muito fraco aqui. Ao mesmo tempo que o homem era muito forte fisicamente, mas domínio próprio zero. Principalmente na sexualidade, não podia ver um rabo, né? Ah, vai ser cabeça oca desse jeito, um fracasso. O homem é um frangote em termos de sabedoria do alto. Olha a obra, irmãos, que está sobre a vida desse homem.
E aí quando ele vem passando na estrada, dentro daquela carcaça daquele leão que eu falei que ele matou rasgando, tem o quê? Tem mel. E ele vai, o mel é mais doce. Ai, que delícia de mel. E ele toca no cadáver. Ele toca no cadáver, irmão Ezequiel. Aquilo que Deus falou para ele não fazer. Quem falou? Quem falou? Mas ele comeu e não deu nada. Continuava forte. Deus está de boa comigo. Não aconteceu nada. Deus está tranquilo. Depois ele sai dali e vai para uma festa. E aquele manjares daquela festa, à base de bebida forte, e ele participa daquele banquete. Deu ruim. Não aconteceu nada, Fábio. Aconteceu nada, não desceu um raio sobre a sua cabeça. E Deus está de boa comigo. Ah, é? Continuo forte, continuo ali. Ei, continuo ali todo. E aí eles, envolvido com Dalila, e ela começa na sua orelha. Qual o segredo, rapaz? Me diz aí. E os outros filisteus dando dinheiro para ela. Descobre aí para nós matar esse desgraçado. Descobre aí para nós pegar ele. Descobre aí. Vai. E ela fala na orelha dele, e vai falando. E aí pergunta para ele: você não gosta de mim, você não me ama, você não tem o coração em mim. Diz aí qual é o segredo. Ele vai falar: é cordas novas. Pega umas tiras de cordas novas aí e pode me amarrar, porque já vai dar certo, acabou-se. E ela, mais do que depressa, tramou tudo e enrolou as cordas nele. Daqui a pouco ela grita: lá vem o filisteu, Sansão. E aí ele... pá! E arrebenta com tudo. E ela: você não me ama, né, infeliz? Você disse que era essas cordas e não tem nada de corda. E você não tem um coração em mim. Por que você não me conta o que é qual é o seu segredo? E ele diz assim: as minhas 7 tranças, se você amarrar bem forte a minha sete tranças, eu estarei totalmente ileso. E ela vai lá e dá um jeito de amarrar as tranças dele, e ela grita: lá vem Sansão, filisteu. E ele pá! E derruba tudo, arranca tudo com as suas tranças. Gente, e isso foi 3 vezes. E ela diz assim: agora eu acabei de crer que você... E ela fica na sua orelha. Vocês viram, né? Vocês leram, né? Do 15 em diante. Ela fica e ele fica emburrecido. Ele fica ali, ele não aguenta mais. Aquela mulher dizendo assim: você não me ama, prova aí que você me ama. Prova aí que você me ama. E aí o povo mandando dinheiro: descobre aí para nós pegar ele. E ele já não aguenta mais, ele diz assim: vou abrir o meu coração para você. O meu segredo é que eu tenho um pacto com Deus. E a força que eu tenho nos meus cabelos é a presença de Deus na minha vida. Esse poder que tem não é meu, mas é de Deus. Por que é de Deus? O que eu não posso de forma nenhuma é raspar minha cabeça. Deus tem um pacto comigo e a presença de Deus está sobre mim. Eu não posso de forma nenhuma raspar minha cabeça. E ela: tome aqui um cafuné. Vem cá.
e avisa os filisteus. Ele se entregou para mim, ele abriu o seu coração para mim, e aí ela põe ele para nanar nas suas pernas. Ele deitou no seu colo e ela pegou-se a navalha e raspou a sua cabeça. Agora nós vamos para o texto. No 19 e 20. Vamos ler o 19 e 20, por favor? Então... na cabeça, passou ela a julgar, e retirou os dele a sua força. Disse ela: os filisteus de Sansão, tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como antes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor. O que ele disse? Como de outras vezes, sairei da mesma forma, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Quem se retirou dele? O Senhor. O Senhor se retirou dele. Então quando eu vou sair agora, pode vir que eu vou arrebentar com todo mundo. E agora? Meus queridos, cuidado com nossas decisões, cuidado com nossas escolhas. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos brincar com a morte. Nós não podemos zombar do pecado, porque o homem que zomba do pecado, achando que nunca vai acontecer com ele, vai se dar ruim. Provérbios 14:9 vai dizer isso. Cuidado com os lugares que você vai. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Cuidado com os negócios que você se envolve. Cuidado com as suas decisões. Cuidado. Sansão gostava de viver perigosamente. Ele era muito forte. Então, aconteceu uma vez e ele se safou. Aconteceu a segunda vez e ele saiu, arrebentou com tudo. Tá tudo bem, Deus está comigo. E aí ele vai andando, ele vai se envolvendo, ele vai se entregando, ele vai cedendo mais e mais. E não é isso que acontece, irmãos. E não é isso que acontece quando nós não damos a devida atenção para o pecado, nós não damos a devida atenção para o inimigo das nossas almas. Vai se envolvendo, vai cedendo, até um momento, aquele homem ele se envolve de tal forma que ele perde a sua própria vida. E aí ele vai dizer: eu vou sair da mesma forma. Consigo mesmo sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha retirado. Nós temos o Espírito que geme com gemidos inexprimíveis pelas nossas vidas. Nós temos a presença de Deus que está sobre nós. E você vai andando, brincando com as coisas que não agradam ao Senhor. E Ele vai falando a nós. Ele vai falando conosco. Cuidado, 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 cuidado. Mas chega um momento de ele sai da sua vida. O Espírito ele não se mistura com aquilo que não é do Senhor. O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, ele não se envolve com o pecado. Ele não se envolve com aquilo que dá morte. Ele tem compromisso com aquilo que é o compromisso com a sua palavra.
Então esse homem ele começa a se envolver de uma forma muito terrível. E ele parece que tem uma amnésia, ele se esquece de tudo aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Ele se esquece da promessa de Deus, ele se esquece do compromisso que ele tem para com o Senhor, para com o seu povo. Um homem que poderia viver muitos e muitos anos governando ou conduzindo aquele povo de uma forma muito pura, verdadeira, com justiça, porque ele é um homem de Deus, é um homem que Deus faz estar sobre a sua vida. Todos aqueles homens que vieram antes deles, todos os seus juízes que vieram antes deles, precisavam de exército para governar, precisavam de exército para poder defender aquele povo, mas ele não, ele vem só com a presença de Deus, se é que pode se dizer só. Se Deus está conosco, queridos, nós somos mais do que vencedores dele. Amém. Se a presença de Deus está sobre nós, aonde é que está o inimigo das nossas almas? Se Deus tem um pacto comigo e com você, o que é que nós vamos buscar força, mas aonde? Entende? E aquele homem de visão, aquele homem que tem visão, a primeira coisa que acontece com ele é que eles vazam seus olhos. Aquele homem que o nome dele é luz, aquele homem que o nome dele é sol, agora ele está vivendo em trevas. Ele tem os olhos vazados. Aquele homem que tinha um caminho a seguir, ele é colocado sobre um moinho. E ele agora não tem mais propósito de vida. Ele está andando como um boi ali, cego, rodando ali naquele moinho. E os seus inimigos, o Deus daquele povo, destrói ele nesse sentido. E ele agora que tinha um caminho, tinha um propósito para a sua vida, ele está sem destino. Ele está andando ao mesmo lugar. Sem visão, sem destino, não sai do lugar. Olha o que Deus tinha para a vida de Sansão, queridos. Olha o que Deus tinha para a vida de Sansão. E agora? Tudo acabou? Pergunta para mim, pastor, tudo acabou para Sansão? Não! Por quê? Por que, igreja, que não acabou para Sansão? Porque o cabelo começou a crescer, queridos. Nós temos um Deus que não desiste da gente. Nós temos um Deus que ainda que a gente caia onde a gente cair, o propósito dele continua o mesmo. É a gente que sai da linha. É a gente que sai do propósito de Deus. É a gente que sai da aviação, como diz os pentecostais. É a gente que sai da aviação de Deus, mas ele continua na aviação. Ele continua a sua voz. Ele continua, queridos. E ali o cabelo começa a crescer. Consequentemente, o cabelo dele representa o poder de Deus sobre ele. E ali o povo está zombando dele. Aí, cadê a força dele? Vamos moer aí. Moe aí, ô seu jegue. Vai morrendo. E vamos continuar aqui dando risada e tirando sarro desse homem. E o cabelo dele vai crescendo. O cabelo dele vai crescendo. E aí ele se humilha diante de Deus. Olha aí. Ele se humilha diante de Deus e fala assim: Senhor, eu estou fora do seu propósito. Eu pequei contra ti, mas me dá uma última chance. Me dá uma última oportunidade. Vem com a tua presença sobre a minha vida. Vem com o teu poder sobre mim. Para que eu possa destruir esses teus inimigos que estão zombando do teu poder. E ele é levado para aquele lugar.
E o texto que nós lemos vai falar isso. Ele é levado para aquele lugar. E aí eu fico imaginando, né? Tateando, ele fala assim, cadê as colunas desse lugar? Ali está toda a liderança, os juízes, todos os príncipes, todas as pessoas ali importantes dos filisteus estão reunidos para ver a desgraça do Filho de Deus. Para ver a destruição dele. Vamos matar ele agora. E ele lá no íntimo, no seu íntimo, eu morrerei, Senhor, porque eu desobedeci o Senhor. Mas o seu poder, vem com o seu poder sobre a minha vida. E aí ele pergunta, aonde está aí as colunas que sustentam esse lugar? Aonde estão as colunas dessa construção aí? Aí um fala assim, aqui na sua mão direita é um, aqui na sua mão esquerda é outro. Oh, meus irmãos, aquele homem, o lugar é pequeno, porque o lugar só tinha 3.000 pessoas. Pense no rancho. Pense no rancho, irmão Wilson. Pense no rancho, Priscila. Pense numa tapera, como diz lá no Maranhão. Ele pega aquelas 2 colunas e o poder de Deus é sobre ele ali. E ele... revestido do poder de Deus sobre a sua vida pela última vez. E ele destrói, derruba toda aquela construção sobre os filisteus. E na sua morte, morre mais gente do que durante toda a sua vida. E o que eu tenho para falar para os irmãos? Será que a gente vai precisar morrer? A decisão daquele homem levou ele à morte. Levou ele a ficar sem propósito de vida. Saiu totalmente do plano de Deus para a sua vida. A decisão daquele homem, a escolha daquele homem. Presença de Deus é sempre presença de Deus. Ele que tirou a presença de Deus da sua vida. E ela voltou com o crescimento do seu cabelo. Mas aquele homem morreu. Que poderia não ter morrido, Nilo. Que poderia não ser destruído diante daquilo que Deus tinha para a sua vida. Mas ele brincou com o pecado. Ele brincou com suas decisões. Imagine só o pesar. O pesar dos seus pais, o pesar quando vieram buscar ele para enterrar, o pesar dos seus irmãos, o pesar da sua família, o pesar da sua igreja, vamos dizer assim. Alguém hoje, eu vi na rede social, alguém mandou uma mensagem para um irmão que desviou ele falando assim, as 99 estão aqui, nunca será as 100 sem você. Volta. Porque aqui nós só temos 99. Tá faltando uma. Volta. Então um povo que chora, um povo que geme, um povo que sofre, porque ele se perdeu. Ele se perdeu. E o que eu quero, irmãos, com vocês nessa noite, é que a gente pense sobre as nossas decisões e que nós não viemos brincar com as coisas que não agradam ao Senhor. Que nós não viemos brincar com aquilo que não é de Deus. Aquele homem que achou prazer no mel que estava sob a podridão. O amargo, olha só isso que eu vou falar para vocês. O amargo da colheita é maior do que o mel do plantio. Cuidado com o que você planta, porque às vezes pode ter mel, porque o pecado é mel.
O pecado é gostoso, é delicioso, se lambuza, mas a consequência virá. E aí a consequência é amarga. E o amargor da consequência, o amargor da colheita, ela tira o gosto, o sabor. Aquele homem foi se lambuzar no mel que estava sobre o cadáver, sobre a podridão. Ele foi lá no mel que estava ali sobre aquela derrota, aquela desgraça. E ali começou a sua derrota. Então, queridos, coloque isso no seu coração. Cuidado com o mel da plantação. Porque vai vir o amargo da colheita. Se aquilo que está sobre, que está plantando, for fora da vontade de Deus, pode até ser mel, mas vai vir o fel da colheita. A consequência e ela não falha, porque tudo que o homem plantar, certamente, isso é a palavra de Deus. E às vezes nós achamos, porque fizemos isso ou fizemos aquilo, Deus está de boa conosco. Para ele não aconteceu nada, está tudo bem, Deus está de boa comigo ainda. Vai indo. Porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. A palavra de Deus é perfeita, irmãos. Não brinque com o pecado. Não brinque. Cuidado com as suas decisões. Cuidado. Mas se você tem tomado decisões que não tem agradado ao Senhor, saiba que Deus está pronto para te restaurar nesse dia. Deus está pronto a te perdoar nesse dia. E Deus está pronto para trazer a sua presença sobre a sua vida. A presença de Deus continua no mesmo lugar. Ele continua reinando, Ele continua no trono. Ele continua sendo esse Deus fiel, que cuida de nossas vidas. Então, se nós caímos em algum momento, mas levante-se e clame ao Senhor, inclina-se diante do Senhor em arrependimento, peça perdão ao Senhor, Senhor, dá-me da alegria da salvação, dá-me a alegria de ser chamado teu filho, como o Davi fez isso. Reconheça e clame a Ele, porque Ele está pronto para restaurar a sua vida. Ele está pronto para edificar a sua vida. Ele está pronto para sarar as suas feridas. Ele está pronto para fazer de você um homem e uma mulher novo para a glória de Deus. Puros, cheios da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Não saia daqui, ainda que se você começou bem e não está mais bem, saia daqui restaurado. Volta em nome de Jesus. Peça ao Senhor, restaura-me, ó Deus. Porque Ele está na porta batendo, clamando a Ti nessa noite. Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu sararei a sua terra. Eu estou batendo no seu coração. Estou pronto para restaurar a sua vida. Deus quer te dar agora cabelos novos, tranças novas, cheios da presença. Agora tem para você aí também, careca. Fez de novo, tem cabelo novo para você aí. Cabelo da presença de Deus, unção de Deus sobre a sua vida. Deus tem novidade de vida para você. Amém? É isso que Deus tem nessa noite, irmãos. O poder de Deus está sobre as nossas vidas. Incline-se diante do Senhor e clame a Ele. Senhor, pequei, fiz coisas que não te agradavam. Senhor, traz de volta esse poder sobre a minha vida. Restaura-me, ó Deus. Em nome de Jesus. O Senhor não desiste de nós, queridos. Não há necessidade de nós morrermos. Não precisa chegar à morte. Não precisa chegar a morrer. Não precisa chegar à destruição eterna. Não pague para ver, não brinque. Volte ao Senhor enquanto é tempo.
Em nome de Jesus. Amém?